Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Começando mais um episódio e um episódio especial, olha só que maravilha. Eu cortei rápido a música aqui, porque senão o YouTube vai lá e dá aquela problemática de direitos autorais, mas com certeza esse pedacinho já deu. Vai. Estamos comemorando 2 anos de Terça Nobre no ar. Olha só que maravilha! Feliz aniversário! Envelheço na cidade! Vai! Todo mundo comemorando, chapeuzinho de aniversário, bolo e tudo mais. Eu sou o Euri Benevento e toda semana a gente conversa aqui no podcast Terça Nobre, youtube.com/Euri Benevento, se você quiser se inscrever no canal e também nas plataformas de áudio. Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, você que tem iOS aí, ou aquele iPhoneinho maroto. Inclusive, daqui a pouquinho tem uma coisa legal pra falar pra vocês sobre o iPhone também. Agradecendo sempre essa galera que acompanha com a gente. E olha só que legal, chegamos aí a 2 anos de Terça Nobre. Começávamos ali em março, né, de 2020. Logo quando estourou esse problema todo da pandemia e aí eu tava em casa, falei, pô, vou fazer. Eu já queria fazer um programa, né? Eu já contei essa história aqui algumas vezes. O pessoal deve até dar risada, né? Quando eu falo assim, lá vem o Euri de novo contando a história do Terça Nobre. Que era um programa de rádio que eu queria fazer na Rádio Show, né? Quando eu tava trabalhando na Rádio Mundial, quando ainda chamava Rádio Mundial. Eu queria fazer um programa, mas lá na Rádio Mundial não dava pra fazer porque ela tava só como operador. Aí eu falei, poxa, quero fazer, eu já tinha feito um programa na Rádio Show, Debate Show, tinha feito vários outros programas lá, show de gol, fazia horário da rádio normal também, fazia um monte de coisa lá na Rádio Show. Aí já tinha saído, mas eu falei com o Marcos, que na época era o nosso coordenador lá da rádio, falei, ô Marcão, deixa eu fazer um programa aí na rádio. Ele deixou, aí eu bolei a ideia do Terça Nobre. Aí eu queria que toda terça tivesse uma entrevista, várias coisas legais. No começo era pra ser a semana inteira, então não ia ser Terça Nobre, né? Iam ser aí vários. Ia ser um nome, né? Eu não lembro, acho que se era Sequência Total, era algum outro nome que não ia ser só terça-feira, ia ser mais coisas. Aí a agenda não batia, foi diminuindo, foi pra só terça. Ia ser Terça Nobre. Ia ter entrevista, ia ter participações, convidei algumas pessoas, mas aí não vingou e eu fiquei com as vinhetas do programa, que o Marcos gravou pra mim, fiquei com as vinhetas guardadas. E quando eu tava morando em Roseira de novo, eu levei os equipamentos que eu tinha montado aqui pra fazer o meu estúdiozinho e fui comprando os equipamentos aos poucos, mas eu nunca cheguei a montar mesmo o estúdio, né? Eu gravava pro meu canal aqui do YouTube, eu gravava um quadro chamado Completamente e também gravava que chamava Bastidores, né? Que eu fazia entrevistas, bastidores de rádio, de TV, canal de YouTube. Eu fiz algumas entrevistas, Marcelo Barbour do Chupim, o Vitor do Kryptonita, Nadia Haddad do SBT, uma galera aí da área de rádio e TV aí que tinha alguns programas, eu ia lá, o Pedrão também da Rádio Mundial, fui entrevistando os bastidores, né? E o dia que eu fui no Pânico também, e aí eu usava esses equipamentos pra fazer o meu vídeo meio que uma espécie de stand-up, contando histórias. E aí o equipamento eu comprei, mas não montei o estúdio que eu queria montar. E aí quando eu tava em Roseira, que tinha começado a faculdade de jornalismo e também tinha entrado nessa questão da pandemia e tava mais tempo em casa, eu falei, pô, vou tentar fazer alguma coisa aqui. E aí veio a ideia de trazer o programa de volta, mas como eu não tinha nenhuma rádio pra colocar esse programa no ar, falei, pô, vou fazer em formato de podcast, porque aí você solta na internet, é um link individual, né, as pessoas não têm a obrigação de ouvir uma programação inteira de uma rádio pra poder ouvir aquele programa, então, por isso, assim nasceu o podcast Terça Nobre. Pra quem tá ouvindo, né, pela primeira vez e não sabia, tá conhecendo a história agora. Pra quem já conhecia a história, não me xinga, dá risada aí, porque fala, pô, ele de novo, você contou essa história, mas é isso. Hoje é 2 anos, hoje é comemoração, é alegria, é podcast Terça Nobre, muitas vezes com você aqui, toda terça, trocando ideia.
Ó, na semana passada foi o episódio número 12 da terceira temporada. Chegamos aí ao episódio número 13, olha só que número lindo, né? Eu gosto do 13, tá, gente? Que fica falando de sorte, de azar, só que o 13 pra mim é um número que sempre deu sorte, porque é o dia que eu nasci. Eu nasci dia 13, então, gente, não tem como eu não gostar do número 13, tá bom? Então, episódio número 13 da terceira temporada, total de 77 episódios, olha só que legal. E na semana passada, a gente conversou como... Você também se cobra tanto? Que foi assim uma coisa até meio pessoal também, que eu falei da minha vida, né? De que eu me cobro muito, de que as coisas, elas às vezes acontecem de uma maneira normal, mas a gente dá um peso diferente. Então, pra cada coisa, né, que você dá um peso, pra cada coisa que acontece, como que você encara aquela situação. Então eu mesmo me coloquei muito no programa da semana passada, porque eu falei coisas que acontecem comigo, às vezes momentos que me sinto culpado, às vezes coisas que eu fiz e que era pra ter sido tranquilo, mas eu fico remoendo aquilo na minha cabeça. Então foram várias coisas, né, que eu falei de dia a dia também de outras pessoas, mas também trouxe bastante pro meu lado, né, essa questão assim... de eu me sentir muito culpado, de eu me cobrar muito, e aí eu trouxe essa pergunta, né, também pros nossos ouvintes, se o sentimento também era parecido, né, então, pra você que não curtiu ainda o episódio da semana passada, não ouviu ainda, se quiser ouvir, vai lá na nossa playlist, é só você entrar em youtube.com/euribenevento, tem a playlist podcast Terça Nobre com todos os episódios, desde a primeira temporada, e aí você consegue ouvir também o episódio da semana passada, que não eu falei da música que a gente corta rapidinho no começo, eu coloquei um pedacinho só de uma música semana passada, uma musiquinha legal pra caramba, uma versão remix até, mas rapidinho o YouTube vem e coloca essa questão de direitos autorais. Tudo bem, também faz parte do rolê, o importante é não bloquear o vídeo. Se não bloquear o vídeo, beleza, a galera pode assistir, não tem problema nenhum se não poder monetizar o vídeo, o importante é a galera chegar e curtir o nosso episódio. E você que tá ouvindo o nosso programa Terça Nobre, você reconhece essa música? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, chegou a hora daquele momento, trazendo de volta o momento Aquele Abraço. Eu fiz todo o ritual porque quem não conhecia essa música aqui era a música que eu usava no quadro Momento Aquele Abraço aqui no nosso podcast. E hoje ela tá de volta porque é um podcast muito especial e tem bastante abraço. Tem abraço. E valeu pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Terça Nobre. Eu vou comentar aqui com o pessoal do Facebook que mandou as mensagens lá. Aquele abraço pro Rodrigo Marinho, ele mandou lá: parabéns pelos 2 anos do podcast Terça Nobre e que venham muito mais. Abração, tamo junto. Manda um abraço pra mim. Tá mandado, Rodrigo. Um abraço, valeu. Um abraço também pra minha tia Fátima, um beijão, sucesso, um beijo no tio Chicora. Olha só, a tia Fátima mandando um beijo pro tio Chicora também. Valeu, tia, por comentar lá no Facebook. Um abraço também pro meu amigo Davi Arruda Paulo, palmeirense, apresentador do programa Brasil Sertanejo, a primeira rádio que eu trabalhei, a Rádio Santana. Já contei a história aqui, né, tipo, a importância de ser eclético em rádio, e tudo começou quando eu fui fazer o programa do Davi, que eu era operador no programa dele, foi aprender a gostar de sertanejo raiz também. Um abração pra você, Davi. Um abraço também pro meu amigo Paulinho Nogueira, figuraça. Trabalhamos juntos lá na Editora Scala. Esse Paulo é uma figura. Paulo, um abração pra você. Um abraço também pra minha madrinha. Ela mandou lá parabéns e muito sucesso. Valeu, madrinha. Obrigado por comentar também lá no Facebook. Aquele abraço também pro meu amigo Adriano Gouveia, mais conhecido como Guinho, lá em Roseira. Valeu, Guinho. Um abração pra você, mano. Aquele abraço também pra Kátia Aparecida Ferreira, que mandou lá: parabéns, sucesso sempre e beijos, tio Chicória. Ei, tio Chicória, que beleza, ganhando beijos, abraços, hein? Valeu, Kátia, pelo comentário. Aquele abraço também pro meu amigo Bruno, lá na cidade de Roseira. Ele mandou assim, ó: parabéns, meu amigo de longa data, parceiro da época da escola, é nóis, tamo junto. Valeu, Brunão, um grande abraço pra você. Obrigado por acompanhar o podcast. Comentário também da minha tia Alzira. Ela mandou assim: parabéns, Deus te abençoe. Valeu, tia Alzira, por comentar e assistir também o podcast. Um abraço pro meu irmão Edilson. Ele mandou lá assim, ó: parabéns pelo Terça Nobre. Que Deus ilumine e abençoe por nos trazer reflexões, informações e entretenimento. Forte abraço pra você e para o tio Chicória. Ora, gente, que bacana. É isso aí, Edilson, valeu. Pulando lá pro Instagram também, o comentário da Sônia Nóbrega, lá da Rádio Vibe Mundial.
Sony Teacher no Instagram. Valeu, Teacher, grande beijo, obrigado por acompanhar o podcast, obrigado por acompanhar o Instagram também. Um abraço para o Japa Acústico MTV, o Edgar, o Japa, mandou lá também. Ele mandou Vai Corinthians. Pô, Japa, não dá, aqui é Palmeiras, né? O Vai Corinthians é só pra você, não pra mim, né? Mas obrigado por acompanhar o nosso podcast, obrigado por mandar um abraço também. Um abraço também pra minha irmã Edneia Benevento, que toda semana acompanha com a gente, mandou um monte de coraçãozinho lá no Instagram também. Um abraço pra toda a galera que comentou, que mandou mensagem. É bastante gente, ó. Tem aqui também o pessoal lá do Facebook, o Gregório Poça, Maria Costa, Paulo Talarico, Célia Benevento, Ronaldo Santos, Rosana Lara, Cátia Aparecida, Rodrigo Marinho, minha irmã Evelyn, o meu irmão Everton, Simone, minha cunhada, minha mãe, a dona Tânia, o Oliveira Palmeirense, meu irmão Giancarlo Benevento. É muita gente, obrigado todo mundo. Também, olha lá, o meu sobrinho Matheus que mandou a mensagem, falou que toda semana tá maratonando o podcast. Valeu, Matheus, por acompanhar. Um abraço também pro Rodox. O Rodox mandou uma pergunta pro tio Chicória. Então, Rodox, segura que depois eu vou ler essa pergunta do tio Chicória também. Mandar um abraço aí pros fiéis escudeiros do podcast, né? Meu amigo Jaime Vasconcelos, Natália, o pessoal que tá sempre acompanhando, a minha amiga Luana lá em Goiânia, Lilian Santana, a Cris também de São José dos Campos. Galera que tá sempre acompanhando o podcast, o Gabriel, que foi um dos primeiros a acompanhar o podcast, a dar umas dicas também pra quando o programa ainda nem tava no Spotify, Lucas Derrico, meu amigo Gui Krauser também, eles que fizeram o Shitcast Show comigo também. Um abraço também pro pessoal da República Tio Pepe, um abraço também pros meus amigos do grupo Cepo de Madeira, um abraço pros meus amigos palestrinos e todos que acompanham o nosso podcast Terça Nobre. Claro, sempre um beijo especial pra minha mãe, a dona Tânia. Todos os programas, todos os podcasts são dedicados a você. Mamãe, obrigado por acompanhar o podcast toda semana. Sempre foi aí a minha fã número 1, sempre esteve na primeira fila de tudo que eu fiz. Quando eu tive banda, ela tava lá assistindo. Quando eu comecei a fazer rádio, ela escutava rádio. Agora que eu tô no podcast, ela escuta o podcast. Então, não tem como, né, ter uma mãe melhor que essa. Mãe, brigadão por sempre me apoiar, sempre me acompanhar em todos os meus trabalhos, me ajudar em tudo. Mãe, te amo, obrigado. Então, olha só que momento, aquele abraço gigantesco. Gente do céu, se eu esqueci alguém, peço 1 milhão de desculpas, mas ó, não tem problema não se eu esqueci, porque é o seguinte, pode mandar mensagem, porque aí semana que vem eu peço desculpas e mando abraço pra quem eu esqueci de mandar um abraço. Um abraço também pro DJ André Mota, lá da Vibe Mundial, ele que tá acompanhando agora o podcast Terça Nobre também. Toda a galera que gosta do nosso podcast, Gabriel Moraes, Pedrão, Pedro Lopes Martins. É isso aí, galera. Tamo junto sempre pra todo mundo que gosta do nosso podcast Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, a gente continua com as comemorações de 2 anos. Vamos cantar parabéns? Brincadeira. Tem bastante coisa ainda, viu, gente? Tem bastante coisa pra continuar aí sobre o parabéns aqui do podcast Terça Nobre, ó. Vamos lá. Agora, eu quero agradecer a toda a galera que tá acompanhando com a gente e mandou os áudios também, ó. Eu vou até parar a trilha aqui pros áudios ficarem mais legais. Vamos lá, vamos escutar os áudios que a gente recebeu aqui de parabéns pro nosso podcast. Vamos lá. Salve, Ori Benevento. Parabéns aí por 2 anos do Terça Nobre. Que você continue aí levando todas as semanas esse podcast maravilhoso, contando as histórias, fazendo as reflexões muito importantes que você faz toda semana. E é muito bom a gente ter essa companhia, acompanhar tudo que você conta e como você traz aí as novas histórias, coisas sobre a vida, coisas sobre como a gente tem levado, né, nossa vida ao longo do tempo, como as coisas vão mudando e também muito da sua carreira aí como radialista. É um prazer ouvir, acompanho sempre que posso e um grande abraço também para o tio Chicória, né? Essa figura maravilhosa. Grande abraço, Ori, parabéns. Aê, Paulo Talarico, obrigado, mano, pela mensagem, adorei, brigadão. Grande jornalista Paulo Talarico, trabalhamos juntos lá no nosso debate show, eterno debate show. Até hoje a gente mantém o contato com a galera, a gente tá com um projeto aí pra trazer o podcast Desiludidos, e se Deus quiser uma hora vai sair também, né? O Paulo também que tem o seu podcast aí da Agência Mural, grande jornalista Paulo Talarico, muitas histórias bacanas pra contar. Paulo, obrigado por acompanhar o nosso podcast Terça Nobre, obrigado por mandar mensagem, toda semana tá com a gente aí. Valeu, Paulão, valeu mesmo, muito obrigado. Vamos lá pro próximo áudio. 2 aninhos de Terça Nobre, hein?
Quem diria? Euri, parabéns, que você continue com esse seu trabalho lindo, seja propagando mensagens positivas, conselhos, contando suas histórias muito legais, muito bacanas, ou fazendo a gente dar risada com o tio Chicória, muito bom, viu? Continuo ouvindo sempre, desde o começo até agora, e que tenha uma vida longa aí, vida longa ao Terça Nobre. Um beijo na alma! Valeu, Vitor Zene, grande Vitor Zene, já participou de alguns episódios aqui do nosso podcast, estamos sempre fazendo vários projetos juntos, já trabalhamos juntos, valeu, Vitão, por toda semana acompanhar o podcast, desde o primeiro episódio, realmente, foi uma das primeiras pessoas que veio e falou, pô, meu, continua que tá legal, porque o primeiro episódio... Eu fiz assim meio que, né, tipo, sei lá, não tava fazendo nada. Eu falei, vou tentar. E eu não gostei do primeiro episódio, e mesmo assim eu postei. Eu falei, vou postar pra ver, vai. E a galera curtiu, teve um retorno legal. Então o Vitor foi um dos primeiros a falar, continua fazendo e tal. Então sempre foi um grande incentivador aqui do podcast Terça Nobre. Tá sempre acompanhando, sempre dando seu retorno, sempre falando o que ele achou dos episódios, dando sugestões, fazendo pergunta. Valeu, Vitão, valeu pelo áudio. Parabéns, parabéns. Hoje é seu dia, que dia mais feliz. E você sabe qual dia é hoje? Hoje é terça, e claro, tem Terça Nobre com Euri Benevento. Parabéns, Euri! Parabéns, Terça Nobre, pelos seus 2 anos de existência. Obrigado por fazer parte da nossa vida. Parabéns. Olha só, um grande abraço aí pro Gui. O Guilherme, eu acho que é Gui Hammer no Instagram. Valeu, Gui, por mandar sua mensagem aí, parabenizando o podcast. Grande locutor dos tempos de rádio oficina. Sempre aí, né? Pelos bastidores das rádios, procurando uma vaguinha também. Você escutaram a voz dele, né? Aquela voz que a pessoa fala assim, nossa, você é locutor? Você tem voz de locutor. É o que ele escuta por onde ele passa, né? Ele que zoava bastante lá na plateia do Chupim também, junto com o Vitor. O Vitor adora mandar áudio dele. Tem 1 milhão de áudio de zoeira do Gui aí. Valeu, Gui, por acompanhar o podcast Terça Nobre, pela mensagem. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, de Benevento. Aqui é o Bruno Matos. Queria te parabenizar por 2 anos do Terça Nobre. Acompanho sempre. Sou fã do programa. Estou sempre ligado. Muito sucesso. Que venham mais anos aí, bastante sucesso para você. Você sabe o quanto eu sou seu fã. Um abraço. Valeu, grande Bruno Matos, que mandou mensagem pra gente aí. O Bruno Matos, radialista esportivo, ele que manja muito de futebol, não só de futebol, mas de vários outros esportes. A galera tá acompanhando ele lá no Instagram, Bruno Matos Radialista, no TikTok também, vários vídeos. Já participou comigo lá do programa Debate Show, já fizemos vários projetos juntos, lá na época da Rádio Oficina. Participamos também da equipe, né, dos cursos itinerantes, viajamos aí pelo estado de São Paulo, fizemos vários cursos e conhecemos várias pessoas dessa área de rádio e TV, sempre lado a lado ali. Valeu, Brunão, por sempre acompanhar o nosso podcast Terça Nobre, e também faz parte do projeto Desiludidos, que, se Deus quiser, uma hora sai do papel. A gente até o ano passado tentou gravar aí o episódio, não ficou muito legal, né? Eu, Bruno Matos, Gregório Poça, Paulo Talarico, André Silva, e o André ficou ali comigo, ali, a gente tentando fazer o ao vivo, demorou, foi 10-0 pra internet, não deu certo, mas a gente continua firme e forte com o nosso desejo, e uma hora a gente acerta pra fazer esse podcast esportivo também aí, que tem bastante coisa pra vir pela frente, e tomara que dê certo esses nossos projetos. Obrigado pra todo mundo que mandou áudio também aqui participando do nosso podcast Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, hoje é festa, hein? Peguei um fôlego agora aqui, fui dar uma respirada, já tem ele, tio Chicória também, com as perguntas que mandaram pra ele, os beijos. Esse tio Chicória, viu? Chicória arrasa corações. Quem não arrasa sou eu, mas o tio Chicória, olha, que beleza, tio Chicória. Agora eu quero falar pra vocês sobre os episódios mais assistidos do podcast Terça Nobre. Vamos falar sobre números, né? Que nem eu falei agora no comecinho do programa. Hoje é o episódio número 13 da 3ª temporada, um total de 77 episódios. Olha só, é isso mesmo? São 77 episódios? É isso mesmo, Deus? Vamos conferir aqui, porque eu não lembrei agora de cabeça. Isso mesmo, ó. Chegamos aí a 77 episódios. Olha só que maravilha. Daqui a pouquinho, nós vamos chegar ao 100, ao 100º episódio. Olha que legal, 100 episódios
do programa Terça Nobre. É que nem eu já falei, toda semana é um grande desafio fazer o podcast, porque eu sempre fico pensando assim, será que a galera vai gostar? Será que faz sentido o que eu vou falar agora? Ou então às vezes eu gravo e depois quando eu termino eu esqueci o que eu falei. E, não, assim, o tema eu lembro, mas às vezes nem tudo eu consigo lembrar, né? E aí o que dá mais raiva quando eu gravo o episódio, deu problema na mesinha e fica com chiado. Nossa, eu fico muito puto quando acontece isso. Porque eu não vou lembrar mais o que eu falei exatamente. Porque eu pego o tema, vou conversando e levo pelo improviso, um pouco de opinião, um pouco de algumas coisas que eu aprendi, de livros que eu li. Então, tipo assim, é difícil refazer exatamente, Galvãozão, refazer tudo do zero, né? Então, aí eu falo, ai caramba, ou eu posto todo cagado, ou eu não posto, aí putz. Na verdade, assim, tem alguns episódios que ficaram bem ruins, mas eu não queria perder o assunto. Então, assim, pra quem tá ouvindo e vai pelo lado técnico, né? Sempre tem um radialista que escuta, alguém da área também, e fala, nossa, tá ruim a trilha, nossa, tá estourada, não sei o quê. Às vezes é isso. Tem alguns episódios que entraram, assim, de uma maneira meio merda, porque ficou ruim na gravação, mas eu não queria perder o conteúdo. Porque senão seriam episódios perdidos. Né, poxa, que bacana, né, ter episódios perdidos, mas aí, isso aí eu deixo pro Chaves, que tem episódios misteriosos e perdidos. Aí o Terça Nobre, por enquanto, não tem episódio perdido. Tem lá um que tá bloqueado no Spotify, mas dá pra ouvir no YouTube, então a gente dá um olhazinho no sistema. Mas agora, voltando aqui aos números, né, pra quem tá assistindo o podcast, tem um protector do microfone aqui pra não fazer puff, 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 mas faz puff, puff, puff do mesmo jeito. Só que assim, é bonitinho esse protector. Só que ao mesmo tempo ele me atrapalha a leitura do computador. Vou ter que descobrir um outro jeito aqui de colocar um monitor mais alto para eu poder ler. Ou então eu colocar de outro jeito esse negócio do microfone aqui. Porque na verdade assim, ele me ajuda numa coisa, mas me atrapalha em outra. Ele me atrapalha na leitura. Vamos lá então, ó. Os episódios mais assistidos do YouTube. Vamos lá, os 5 episódios mais assistidos. Primeiríssimo lugar, o episódio número 3 da segunda temporada, que se chama 2020 Acabou Mesmo? O que você espera de 2021? Com a participação do meu grande amigo Jaime Vasconcelos. Inclusive o Jaime, todos os programas que ele participa aqui, ele sempre bate a liderança lá. Então, valeu Jaime por participar desse episódio. É um episódio muito legal, a gente troca várias ideias. O Jaime é um cara muito inteligente, ele sabe conversar, sabe falar, e ele tem aquelas palavras certas, né? Quando a gente tá trocando ideia. Então assim, o episódio ficou muito legal. Não é porque ele é meu amigo não, mas o episódio ficou muito bacana, a participação dele aí. É o episódio mais assistido, tá em primeiro lugar no YouTube aí, dos episódios mais assistidos é esse, 2020 Acabou Mesmo. O que você espera de 2021? Participação de Jaime Vasconcelos. Estamos aí com 72 visualizações nesse episódio. Aí tem aí o segundo episódio, que é a longevidade das verdadeiras amizades, com a participação também de quem? Jaime Vasconcelos. Estamos aí com 67 views. É o episódio número 28 da primeira temporada. Mais um episódio que a gente troca aquela ideia também, falando da infância, amizade, várias coisas bacanas. É o episódio que tá em segundo lugar aí. E aí empatado, né, que fica ali também em segundo lugar, de segundo, terceiro lugar, onde as redes sociais vão parar. Esse episódio é o episódio número 3 da terceira temporada, que tá com 67 views, empatado também aí com o episódio da longevidade das verdadeiras amizades. Aí em quarto lugar tem aí o episódio A Era dos Relacionamentos Rasos, com 60 visualizações. É o episódio número 8 da terceira temporada, então pra você que quiser acompanhar esse episódio, é só você olhar lá na nossa playlist. Aí em quinto lugar, e agora, o que vem pela frente? É o episódio número 5 da terceira temporada, tá aí com 54 visualizações. Esses são os 5 episódios mais assistidos do Terça Nobre no YouTube. Agora a gente vai para os episódios mais escutados das plataformas de áudio, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. É uma contagem só que o Anchor puxa das outras plataformas. Então, esses são os números que eu tenho. Em primeiro lugar, é o episódio A Importância de Ser Eclético em Rádio, que eu falei no comecinho, / Histórias do Sertanejo Raiz. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada. Olha só que maravilha. Olha quantos plays que tem nesse episódio. 376 plays. Esse é o episódio que mais tocou nas plataformas de áudio do Terça Nobre. 376 plays nesse episódio. Aí em segundo lugar, o significado da música Camila / Como Superar um Coração Partido. É o segundo episódio da primeira temporada, que tem 227 plays. Olha só que legal. E esse é o episódio que o Spotify bloqueou, porque eu fiquei falando dele aqui. Aí na outra semana o Spotify bloqueou, porque o Spotify não tava nem aí com esse episódio. Só foi eu falar aqui. Aí eu acho que os algoritmos puxaram e aí deram bloqueada nele. Mas ele tá no YouTube.
Eu andei fuçando no Anchor, parece que no Anchor ele tá tocando também. Ele toca no Anchor, mas não toca no Spotify, porque toca a música Camila, um pedação, né? Então por isso o episódio está bloqueado. Aí o terceiro lugar está o episódio piloto do Terça Nobre. Olha só, que é um episódio que eu acabei de falar que eu não gostei muito dele, mas ele tá em terceiro lugar dos episódios mais tocados. Tá com 107 plays nesse episódio aí. O episódio ele nem tem nome, é o piloto do podcast Terça Nobre. E aí também, em quarto lugar, vem o episódio Qual Será o Futuro dos Podcasts, que é o episódio número 28 da segunda temporada, que tem 82 plays também. Olha só, esse podcast tá bem legal também, dá pra você assistir e ouvir. Aí na sequência vem aí Qual é a Trilha Sonora da Sua Vida, que é o episódio 23 da primeira temporada, que tá com 64 views. E aí tem algumas menções honrosas aqui, né, por episódio Como é a Vida Fora dos Stories, que ele tá tão bem no YouTube quanto nos plays das plataformas de áudio, que é o episódio número 29, né, da segunda temporada. E também mais uma menção honrosa, Ainda Somos os Mesmos, que é o podcast da segunda temporada número 30, que tá com bastante visualizações, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio também. Então, para todo mundo que acompanha o nosso podcast, muito obrigado, porque eu sei que tem gente que gosta de ouvir, gosta de assistir, mas é importante fazer essa separação dos áudios, né, e também dos vídeos, porque para você ver como são diferentes, né, os episódios que tem mais plays no vídeo não são os mesmos que tem mais plays no áudio, né, então assim eu vou descobrindo e aprendendo também com os números do nosso podcast Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É isso aí, esse é o podcast de comemoração aos 2 anos do nosso programa, né? Não, é o episódio, né? É o episódio de comemoração aos 2 anos do podcast Terça Nobre. Só responder algumas perguntas rápidas aqui também, antes da gente chamar o nosso querido mestre Tio Chicória, né? Já algumas pessoas vieram me perguntar por causa do programa Brincanagem, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo por onde andam os personagens do Brincanagem, numa tentativa de retomar, né, o Brincanagem. Então é um vídeo que tá no meu canal do YouTube, se você quiser ver, youtube.com/euribenevento. Tem bastante visualização também nesse vídeo, obrigado pra todo mundo que assistiu, que eu tô contando um pouquinho de cada personagem do Brincanagem, com as roupas também, né, uma espécie de fantasia, mas uma semi-fantasia, que é só pra sair um pouco da cara limpa, né, e põe lá um apetrechozinho e diz que é fantasia. Mas o Brincanagem é um programa mais com fundamento de humor mesmo, né? Então não dá pra bater essas reflexões que bate aqui no Terça Nobre. Do Brincanagem eu puxo, né, o Tio Chicória, e aí faço uma parte mais brincalhona com o Tio Chicória também, mas é que o Brincanagem eu preciso escrever muitos episódios, e são episódios curtos, né, aquelas pequenas sketchzinhas de rádio, ou eles chamam de programete também, então é um pouco mais complicado pra ficar gerando esse tipo de conteúdo, e principalmente às vezes com a cabeça ruim, que às vezes eu não tô com a cabeça muito boa, né, que eu conto aqui no episódio, vocês sabem disso, eu conto aqui nos episódios, e aí é difícil você fazer sempre coisa pra galera dar risada, e o episódio sempre precisa ter uma gracinha no final, sabe, pra poder, porque a ideia do programa é esse. Então, nos últimos tempos, tem sido bem mais difícil pra eu tentar me identificar com os personagens do Brincanagem. Então, por isso que faz tempo que eu não consigo fazer nada do Brincanagem. Eu até fiz, né, recentemente, fiz aí o vídeo dos personagens nessa tentativa de retomar, mas ainda não consegui entrar nesse ritmo de trazer o Brincanagem de volta. Então, por isso que faz tempo que não tem episódio do Brincanagem, por isso que eu não posto nada lá na página do Brincanagem do Instagram faz tempo também, mas é por causa disso. Talvez um certo bloqueio de criatividade mesmo, porque essa parte do humor é uma parte mais puxada mesmo, que tipo assim, a gente fala que é humorista, fala que é comediante, então assim, a ideia, as pessoas acham que a gente tem que ser engraçado o tempo todo, ou que os episódios sejam engraçados. Aí a galera vai escutar o episódio e não tá tão engraçado, então eu preciso tentar achar aquela veia do mais engraçado, pegar uma grande maioria que acha engraçado, que sempre vai ter alguém que não acha engraçado, né? Faz parte. E tem alguns personagens também que eu já não sinto mais vontade de fazer, que nem o Miguel Ângelo mesmo, era uma homenagem, né, pra uma pessoa bacana, que eu gostava muito, que eu achava que era um grande amigo, mas aí de uns anos pra cá, foi tanta decepção com essa pessoa, e a pessoa falou várias besteiras, chegou a criticar e falar um monte de merda do podcast, do Terça Nobre, xingou de palavrão. Então, assim, se você vier criticar o programa, tudo bem, eu até peço pra galera mandar sugestão, tudo, mas assim, não precisa me xingar. E outra, eu sou o Euri,
E o podcast é uma coisa. Então, assim, você não precisa... Se você achar o podcast uma merda, tudo bem, é sua opinião. Mas eu falar que eu sou um merda também, aí você ofende diretamente a pessoa. Então, tipo assim, parece que tudo aquilo que a gente já tem de amizade, tudo aquilo que a gente já conversou, parece que é por água abaixo. Porque aí, se você tá odiando tudo, se você odeia o podcast e odeia a mim, então tudo aquilo que a gente viveu de amizade todo esse tempo, não presta mais. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar a crítica pra ajudar e a crítica também que vai só destruir. Então não precisa. Se for uma crítica assim pra querer esculachar, não precisa. E faz parte, né? Ter gente que te odeia é normal na vida. Infelizmente é normal. Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas assim, não precisa vir falar um monte de merda pra mim. E se vir, acabou. A amizade pra mim, eu não vou. E outra também, se tiver comentário xingando, eu apago mesmo. Eu não sou obrigado a ficar vendo. Eu fico puto, já tive comentários de gente xingando. Tudo bem. Faz parte do... O hater faz parte da internet, o ódio, tudo. A gente que tá na internet tem que entender que isso faz parte, mas eu não gosto. Então assim, quando alguém começa a comentar merda, eu apago. Aí uma pessoa que a gente acha que é amigo vem e fala um monte de merda, assim, de graça, sem eu ter perguntado nada. Então é uma grande decepção. Então nem sei se o Miguel Ângelo volta. Pode ser que uma hora ou outra eu faça umas adaptações aí pro Miguel Ângelo ser uma homenagem a outra pessoa, não a essa pessoa raiz que foi criada a ideia do Miguel Ângelo. E então por isso que eu não faço o Brincanagem, mas tenho bastante vontade de fazer o Brincanagem de novo. Eu queria aprender cavaquinho, né? Eu já falei aqui faz tempão, mas eu quero muito aprender a tocar cavaquinho. Eu sei tocar violão bem pouquinho, né? Basiquíssimo, bem pequenininho, mas eu sei tocar um pouquinho de violão e tal, só pra fazer uma graça. E eu quero aprender. Eu sempre gostei do som do cavaquinho, sempre gostei de pagode, e eu quero aprender cavaquinho, então esse ano um dos objetivos é aprender o vácuo do cavaco. E o podcast Terça Nobre tem algumas parcerias, né? Já tivemos aí parceria com o podcast Shitcast, que era a parte de humor. Tive também algumas parcerias com a galera de gravação. E aí tem essa ideia do Desiludidos, o podcast, que são braços, né? Braços aí de projetos que podem acontecer. Talvez uma possível retomada do Debate Show. Então tem bastante coisa legal que às vezes a galera me convida, né? Inclusive mandar um abraço também pro Toninho Nascimento, que é o meu chefe lá na Vibe Mundial, que já autorizou pra eu gravar lá nos estúdios da Vibe também. Então, logo pode ser que surja alguns episódios lá na Rádio Vibe Mundial também, com convidados. Então aí são novidades que podem surgir aqui no nosso programa Terça Nobre. E eu gostaria de também falar um pouquinho sobre a DK Eletrônicos, que é a loja mais bacana que você vai encontrar lá no Instagram, para você poder comprar o seu celular novo. Você que tá precisando de um telelê novo aí, olha só que maravilha, @DK Eletrônicos. Meu amigo Lucas De Rico é um ótimo vendedor, tá sempre acompanhando, sempre antenado a todas as novidades aí do mundo do celular, acessórios. E o mais legal da página DK Eletrônicos é que não é só essa questão de, vou vender o celular e pronto. Não, o pós-venda é um dos melhores pós-vendas do Brasil, São Paulo, qualquer lugar que você quiser comprar o celular, você vai ter um bom atendimento, vai encontrar a melhor maneira para poder facilitar o pagamento também. E aí, quando você compra o celular, lá na página tem várias coisas ensinando truques para você deixar o seu celular mais legal, efeitos que você pode colocar no celular. Porque às vezes é isso, a gente compra o celular, a gente não usa nem 10% do que tem, né? A gente demora pra descobrir os efeitos, as coisas, e nem sabe que tem. Às vezes baixa um aplicativo para usar aquele efeito e na verdade já tem lá no celular. Então, a página ensina isso também, ensina você a mexer direito no seu celular. Tem um pós-venda muito bacana para você que sonha em ter um iPhone. Você que sempre quis ter um iPhone, mas não sabe de que jeito, puxa, é muito caro, será que eu vou conseguir comprar um? Então é o seguinte, você vai entrar em contato lá no @DK Eletrônicos no Instagram. Segue a página agora, manda uma mensagem lá e verifica os preços do iPhone. O iPhone tá num preço muito bacana. Então assim, pra você que sempre quis ter um iPhone, a sua chance é agora. Você entra na página lá, você vai ver os preços que tem, não só do iPhone, mas de outros aparelhos também. E aí você consegue ver quanto que tá, em quantas vezes você consegue parcelar. Não tem esse segredinho de você chamar no direct. Não, tá lá o preço, e aí você consegue saber direitinho e você consegue negociar da melhor maneira. Vai encontrar pra você a melhor maneira de pagamento também. Dependendo da região que você tá, eles vão mandar entregar pra você. Se você quiser ir buscar pessoalmente lá na loja, você consegue buscar também. Então aproveita. Segue agora no Instagram, @DK Eletrônicos, junto com o vendedor Lucas De Rico. Forte abraço, ele que já participou com a gente, logo vai participar de novo aqui. É só você seguir lá, @DK Eletrônicos, e você vai comprar o seu novo celular e vai sair feliz da vida. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre.
Nem tão aleatória assim, porque essa música é dele, já propriedade particular do nosso querido mestre Tio Chicória. É hora dele comemorar com a gente também. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, não, vamos melhorar esse gente, que já foi melhor, né? O pessoal antigamente mandaram até áudio acho que ano passado o pessoal mandou áudio do gente. Vamos melhorar isso aqui, vai, peraí. Tomando um fôlego aqui, né, gente? Gente, tudo bom com vocês? Gente, parabéns, né, pro nosso podcast. Que bacana o programa da gente aí, do menino. Eu até fiz a barba, vim de drift de Monza aqui pra comemorar, né, gente? O Renato que me trouxe aqui, né, gente? Obrigado, viu? Toda semana acompanhando com a gente aqui o nosso podcast. Olha só. Que bacana, arruma emprego pro Tio Chicória, né? Um beijo lá pra tia Fátima, tia Regina, a dona Tânia, que tá acompanhando e mandou beijo pra mim, a Kátia da Praça, gente. Quem não lembra, né? Grande abraço pra ela, que acompanhou com a gente lá em Roseira, lá. Kátia, obrigado, viu? Você acompanhar o nosso episódio também. Olha só que maravilha, gente. Tem a pergunta aqui, olha só quanto tempo, né? Que as pessoas ficam mandando pergunta tímida pra gente. O nosso amigo Roblox mandou uma mensagem aqui perguntando como que eu viveria sem o WhatsApp, né? Perguntou se o Tio Chicória viveria sem o WhatsApp. Olha só, esse negócio do WhatsApp pra mim às vezes é chato, sabe? Eu gosto assim de eu ficar vendo as coisas, mas eu não gosto que a gente fica me enchendo o saco, sabe? Às vezes você tá conversando com a pessoa fica te mandando um monte de coisa, quer saber o que você tá fazendo, onde você vai. Porra, às vezes eu tô cagando e tô com o telelê na mão. A pessoa exatamente, toda vez que eu vou no banheiro com o celular na mão, alguém me pergunta o que eu tô fazendo. Porra, eu vou falar que tô cagando, gente? Não dá. Tem até o simblinho da privada lá, mas é meio deselegante. Mas eu acho chato essa parte que a pessoa quer saber o que você tá fazendo. Fica te monitorando o teu dia, gente. Pelo amor de Deus, deixa a gente ser feliz. Aí quer mandar esse monte de áudio aí de 10 minutos, gente. O áudio do WhatsApp tem que ser rapidinho. A pessoa tá com pressa, gente. Até que agora dá pra acelerar o áudio, mesmo assim o pessoal ainda manda áudio grande, né, gente? Eu viveria sem o WhatsApp porque as pessoas enchem a saca, né? Aí de vez em quando o pessoal manda uns pornô pra gente, assim, descarrega. Ainda tem uns bobão que manda gemidão pra gente também. Por esses dias eu tava lá, caiu uma puta de uma gemidona no meu celular, gente. Quase que eu taquei o martelo, né? Até hoje o pessoal manda gemidão, gente. Pelo amor de Deus, é velho. É meme de 97, não tem mais graça, gente. Tem que renovar os memes. O Tio Chicória gosta. De vez em quando pode mandar os drift pro Tio Chicória, aqueles carrinhos de chevetinho assim. Porra, eu vou ficar feliz, gente. Agora não fica mandando pra mim esses negócios de vídeo grande, de áudio grande. Porra, esses dias mandaram um vídeo lá de 5 minutos. Eu vou assistir? Não vou, gente. Pelo amor de Deus, eu só falo assim, pô, que legal, meu. Mas o Tio Chicória não assiste vídeo grande. Vídeo grande eu só vou assistir se eu quiser ir lá. Eu vou lá no YouTube, eu assisto, né, gente? Agora manda um puta vídeo grande no WhatsApp, acaba com a internet da gente, o pacotinho de dados. Porra, e se você tiver sem Wi-Fi na tua casa, você fica sem internet? Não tá, né, gente? Grande beijo, viu? Ó, parabéns pro episódio, parabéns pro Terça Nobre. É o seguinte, gente... Vamos aumentar o salário do Tio Chicória, né? Já que não tem brincanagem, então bora pagar um dinheirinho pra gente, né? Fui, gente. A Tio Chicória. Fala assim, boa, boa. Lá, quando eu morei lá em Araraquara, né? Tinha um carinha que falava tudo que ele ia fazer, ele apresentava o programa, ele falava boa, boa. Era o João Paulo, né, que apresentava o programa Serotonina. Inclusive, o primeiro programa de humor que eu participei, né, o amigo Paulo Mafra, lá do curso de locução do Senac, falou, ó, tô montando uma rádio na minha casa, tá, vamos lá. Ele juntou toda a galera, várias galeras assim que eram engraçados e tal, e falou, pô, você é engraçado, vamos fazer um personagem lá. Aí na época, a gente criou um personagem que chamava Juventino, que tinha vindo lá do Nordeste, ele falava com aquele sotaque bem puxadão. Só que na época eu era muito tímido também, então eu não consegui desenvolver o personagem de uma maneira muito engraçadona. Então eu ficava meio que na reserva, assim, eu participava, era bem raro participar do programa, participava poucos episódios, eu ficava mais nos bastidores vendo a galera fazer, que tinha uma galera que era bem mais desenrolada, assim, já manjava bastante. Então eu ficava só vendo, assim.
E aí tinha um apresentador lá, o João Paulo, que tinha trabalhado na Jovem Pan, então ele sempre puxava, boa. E aí também tinha o Alex Lira, só que o Alex Lira, ele era meio fora da casinha, assim, ele vivia gravando uns pilotos, né? Pilotos é aquele áudio que você grava como se você tivesse trabalhado na rádio, né? Ele gravava os pilotos da Jovem Pan lá, e aí um dia a gente começou a chamar ele de Alex Delira, e ele ficou muito puto, porque era Alex Lira, mas aí fala Alex Delira, porque ele era meio doidinho, aí falava Alex Lira que delira. Putz, ele ficava muito puto. Porra, não é Alex Delira, caralho, é Alex Lira. Ficava nervosinho. Puta de uma caixa d'água também. Não sei por onde andas, Alex Lira. Deve estar lá pros lados de Araraquara também, mas... Só essa lembrança aí do Serotonina, galera. Gente boa pra caramba. DJ Martin Lu, a minha amiga Gislene, que eu falei aqui. Tinha o Tainá, tinha um cara lá que ele era imitador do Abel Neto, aí os caras chamavam ele de Abel Quieto, mano. O mais normalzinho batia a palma com o pé, velho. Puta. Aí eu lembrei disso agora, mas obrigado, hein? Lembrando agora do Tio Chicória, obrigado, Tio Chicória, pela sua participação. Você é peça fundamental aqui do nosso Terça Nobre. E você sabe que se eu pudesse, Tio Chicória, pagava milhões pra você ficar em casa. Só pra você nem trabalhar. Falar, você é um aposentado de luxo, toma milhões pra você, Tio Chicória. Não cheguei nesse patamar mágico ainda, mas um dia eu posso chegar aí, Tio Chicória. Eu chegando, você chega junto com a gente. E aproveitando, já foi, né, o momento aquele abraço, mas eu quero aproveitar para mandar alguns abraços que eu lembrei aqui, porque que eu não falei, é muita gente, e de novo, eu peço desculpas pra você que tá ouvindo e falar, caramba, ele não lembrou de mim, não mandou um abraço, desculpa. Eu tô tentando lembrar da galera, mas assim, agradecer aí meu amigo Bruno Cássio, palestrino, ele que também é um dos primeiros ouvintes do podcast Terça Nobre, sempre acompanha com a gente. Faz tempo que a gente não fala sobre o podcast, mas eu tô ligado que ele acompanha. Valeu, Brunão, por acompanhar o nosso podcast Terça Nobre. E também meu amigo Thiago José Lima, lá em Cachoeira Paulista, completamente fora da casinha também, doidinho do TikTok. São Paulino sofredor, perdeu pra gente mais uma vez, desculpa, Thiaguinho. Um abraço também pro Alexandre Coutinho, lá em Cachoeira Paulista, ele que eu conheci lá na Faculdade de Jornalismo também, que acompanha o nosso podcast Terça Nobre. Eu mandei um abraço pra galera da Tio Pepe, mas especial também pro meu amigo o Everton Caviglione, o Mursa, ele toda semana acompanha o podcast também. Obrigado, gente, valeu por acompanhar o podcast Terça Nobre. Hoje a gente não teve, assim, um tema, né, específico, como sempre são nos episódios, mas hoje sim foi aquele tema comemorativo, relembrando episódios importantes aqui do podcast Terça Nobre. E pra você que gosta de acompanhar todos os nossos episódios, de novo eu repito, você vai lá em youtube.com/euribenevento, tem uma playlist com todos os episódios, você consegue acompanhar tudo. E também pelo Spotify, pelo Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, aí não tem desculpa, porque é de graça, dá pra você ouvir de graça. Às vezes o pessoal pensa, você fala Spotify, o pessoal pode achar que tem que pagar. Não, existe uma versão gratuita também que você consegue acompanhar os episódios sem problema nenhum, sem precisar pagar. E no YouTube tá lá. O YouTube, eu comecei a colocar no YouTube por isso, porque tinha gente que não tinha nenhum desses episódios aí, não tinha nenhum desses aplicativos de áudio. Então, coloquei no YouTube até pra facilitar mesmo, porque que nem, por exemplo, no começo eu colocava no SoundCloud, é um belo de um aplicativo, é um belo de um site, só que chega uma certa quantidade e você tem que pagar. Eu não tinha grana pra colocar. E aí também é difícil de achar, às vezes o link não vai. Então o YouTube tá lá. Todo mundo gosta de usar o YouTube, todo mundo assiste o YouTube. Então eu coloquei no YouTube por isso, né? E relembrando, né, o episódio da semana passada, que foi o episódio Você Também Se Cobra Tanto, foi isso, falando assim sobre a gente se cobrar o tempo todo sobre algumas coisas que nem precisavam ser tão cobradas assim. Claro, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, a gente tem que ter as nossas responsabilidades na vida, mas às vezes a gente se leva muito a sério. E eu falei sobre isso no episódio, tipo assim, eu sempre me levei muito a sério, e eu olho pra trás e eu vejo assim que quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 19 anos, eu já me achava muito adulto, muito responsável, e na verdade eu não era. Eu tava aprendendo, eu tava vivendo a vida, eu tava fazendo um monte de besteira, sujei meu nome, eu fiquei uns 5, 7 anos com o nome sujo, demorou pra caramba pra conseguir limpar, ralei pra poder pagar minhas contas, e aí sempre tem alguém que não sabe de nada da sua vida e só quer criticar, não sabe o que você passou pra você chegar aonde você chegou, ou então tem essas pessoas também que só querem se aproveitar da gente, que só querem usar a gente pra quando precisa de algum favor, depois esquece da gente. Então, são coisas que a gente passa na vida e a gente começa a se cobrar e deixa de fazer aquilo, começa a fazer diferente também. Mas, assim, muitas vezes eu me cobrei
por uma coisa que poderia ter sido mais leve, e cada tempo a gente tem que viver aquele momento. Então assim, se você tá com 20 e poucos anos agora, curta os seus 20 e poucos anos. Se tá com 30 e poucos, curta os seus 30 e poucos. Cada época é diferente, e sempre, essa questão da gente sempre se levar a sério, a gente deixa passar muita coisa. Então esse episódio deu essa refletida também. O de hoje foi aquela coisa mais comemorativa pra galera que acompanha o nosso podcast, meio que um presente pra vocês que estão ouvindo o podcast, contando as histórias do Terça Nobre, um presente pra mim também, uma alegria, né, chegar aí a 2 anos de podcast no ar, tanto trancos e barrancos, às vezes desânimo pra gravar os episódios, porque as coisas vão acontecendo e aí dá medo de não ter o tema, dá medo da galera não gostar, e mesmo assim a galera seguiu firme e forte comigo, muita gente comentando. Eu sei que, né, existe um caminho muito longo pela frente, eu tenho muita coisa a aprender, que nem eu já falo, né, pra quem não sabe, eu não sou editor de vídeo, eu faço aqui uma edição simples pra poder colocar o episódio no YouTube, eu não manjo edição, eu adoraria muito poder manjar, mas eu ainda tenho muito a aprender. O meu forte um pouquinho melhor é o áudio, mas mesmo assim também tenho muita coisa pra aprender com produção de áudio, eu trabalho com isso, mas assim, o podcast é uma coisa feita com carinho pra quem acompanha. Então assim, eu sei que tem as pessoas que acompanham tecnicamente, pode falar, poxa, mas tá ruim, a edição tá ruim, vídeo ruim, áudio ruim. Eu tô tentando, gente, eu tô sempre tentando fazer o melhor possível, mas eu também tô aprendendo. Então, esse é o podcast Terça Nobre, é um podcast simples, mas que é feito de coração e sempre grato por todo mundo que acompanha e todo mundo que incentiva. Um dia, se Deus quiser, a gente chega a maiores números de inscritos, a gente vai alcançar mais pessoas, pra quem tá ouvindo, quer compartilhar, bora compartilhar, e sempre aquele objetivo primeiro do programa. Hoje estamos chegando a quase 500 inscritos, pra quem tava com 30 e poucos no começo, e daqui a pouquinho é 1000, se Deus quiser, e tamo junto. Galera, forte abraço, fica todo mundo com Deus, até o próximo episódio, se Deus quiser, tamo junto. Parabéns, Terça Nobre, parabéns aos ouvintes, parabéns aos amigos, tamo junto. Terça Nobre.